Olá pessoal, meu nome é Saulo Furtado e esse é o canal Control and Think, onde falamos de sistema de controle e inteligência artificial. Bom, nesse vídeo a gente vai estar falando mais uma vez sobre verificação de soluções em ODOs. E antes da gente começar o vídeo, vamos fazer um breve resumo do vídeo anterior, que foi o seguinte: a gente discutiu sobre a solução trivial, solução geral e a solução particular das EDOs. O exemplo então era verificar se y igual a c vezes z elevado a menos t quadrado sobre 2 era a solução em y' mais ty igual a zero. E a gente chegou na conclusão que a solução trivial existia, né? E era y' igual a y igual a zero, ou seja, na EDO, se você trocar y' e y igual a zero, essa condição é verdadeira. Só que, como a gente disse, é uma solução trivial, ela não é tão necessária assim, não é o que a gente procura. A solução geral é realmente essa solução aqui que a gente verificou, que é c vezes z elevado a menos t quadrado sobre 2, e a gente diz que a solução é uma solução geral a um parâmetro, né? Porque ela tem um parâmetro c aqui a ser considerado, que a gente não consegue saber que parâmetro que é esse, a não ser que a gente tenha uma condição inicial. Essa condição inicial foi y de 0 igual a 2, e a gente substituiu na solução geral e achou que o c é igual a 2. E então a solução particular era y igual a 2 e elevado a menos t quadrado sobre 2. Então a gente acabou por aí. Agora esse vídeo vai ser uma continuação da verificação de EDOs. Vai ser o último vídeo sobre esse assunto e eu vou introduzir um novo conceito para vocês, que é a condição de contorno, e dizer algumas coisas a respeito disso. Bom, vamos lá. O meu problema hoje que a gente vai ver é o seguinte: verificar a minha possível solução é y igual c1t, c1 vezes t, mais c2 vezes t, ln de t. Então essa aqui é a minha possível solução e eu quero verificar ela em t quadrado y duas linhas menos t y' mais y igual a zero. Eu quero verificar essa possível solução nessa EDO aqui. E vamos, para não perder o costume, né, vamos classificar ela. Ela é uma EDO ou uma EDP? É uma EDO, né? Porque ela só tem derivadas parciais, ela não tem derivadas... Aliás, ela só tem derivadas ordinárias, ela não tem derivadas parciais, então é uma EDO. De que ordem? É uma de segunda ordem, porque a derivada de maior ordem é de segunda ordem, então quer dizer que a EDO inteira é de segunda ordem. E ela é linear. Linear porque tanto a função y quanto as suas derivadas estão no grau 1, e vejo que eu estou falando de grau, não ordem, eles estão no grau 1, e os parâmetros ou dependem de t ou são constantes. Então, é linear. Essa EDO eu vou chamar de EDO A, né? E o que eu vou fazer? Verificar essa EDO, verificar essa possível solução para saber se ela é realmente solução dessa EDO. Então vamos lá. Veja que a minha EDO ela tem uma derivada de segunda ordem aqui, então eu vou ter que pegar essa solução e derivar a primeira vez e derivar a segunda vez. Então, vamos lá. A primeira derivada, como é que vai ficar? Y' é igual... Bom, a primeira derivada aqui é C1t, a primeira derivada fica C1 mais... Bom, aqui, como C2 é constante, eu mantenho C2 e vou derivar só t ln de t. E essa derivada aqui é a regra do produto, né, para derivadas, né? Que é o seguinte: a primeira sem derivar, que eu vou colocar t, vezes a primeira derivada, ln de t, a derivada é 1 sobre t, mais a primeira derivada, que é 1, então não vou colocar, vezes a segunda sem derivar, que é ln de t. Isso aqui cancela esse t com esse t. Então sobra aqui essa derivada, é C1 mais C2, que
que multiplica 1 mais ln de t. Se eu distribuir esse C2, vai ficar C1 mais C2 mais C2 ln de t. Só peguei o C2 aqui e fiz a distributiva no 1 e no ln de t. Então essa aqui é a primeira derivada. E a minha segunda derivada eu vou pegar aqui, vou fazer minha segunda derivada, quer dizer, eu vou pegar esse resultado, C1 mais C2 ln de t, e vou derivar novamente. Bom, a derivada de C1 vai sumir, a derivada de C2 vai sumir, e o que me sobra é C2, que é uma constante, e a derivada de ln de t. A derivada de ln de t é 1 sobre t, que é a mesma coisa que C2 sobre t. Opa, vou fazer esse t melhor, assim, ln de t. Aliás, C2 sobre t. Então aqui eu tenho a função sem derivar, a função derivada e a função derivada duas vezes. Bom, antes da gente substituir na EDO aqui para a gente achar a solução geral, vamos falar sobre a solução trivial, né? Solução trivial. Solução trivial. O que tem a solução trivial? Ela existe, né? Veja que se eu jogar duas linhas igual a y' igual a y igual a zero, se eu pegar tanto a função quanto as suas derivadas igual a zero, essa verificação é verdadeira. Ela também é a solução da minha DO, porém ela é trivial. E essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, porque não é o tipo de solução que a gente procura, né? Bom, então, continuando aqui, vamos jogar na minha DO. Então, em A, vou pegar a minha DO, que eu chamei de A aqui, e vou trocar, né? A minha DO diz que é t quadrado vezes a minha segunda derivada. E minha segunda derivada é C2 sobre t. Continuando a minha DO, é menos t vezes a minha primeira derivada. A minha primeira derivada é C1 mais C2 mais C2 ln de t. Os meus t estão horríveis. Isso. Mais y. Y é a minha possível solução lá, que eu vou colocar C1t mais C2t ln de t. Isso tudo igual a zero. Então, vamos passar para a linha de baixo. Esse t cancela com esse ao quadrado, vai ficar C2t. Esse menos t eu vou distribuir no C1, C2 e C2 ln de t, né? Vou fazer distributivo que vai ficar menos C1t, menos C2t e menos C2t ln de t. E aqui eu só vou repetir, mais C1t mais C2t ln de t. E tudo isso igual a zero. Bom, veja que esse C2t cancela com esse menos C2t, esse menos C1t cancela com esse mais C1t, e esse menos C2t ln de t cancela com esse mais C2t ln de t. Então, o que eu tenho? 0 igual a zero. Ou seja, CQD. Como queremos demonstrar, né? Então, eu sei que essa função y ela é realmente solução da minha DO. E, como a gente já viu, eu vou escrever aqui, y igual a C1t mais C2t ln de t é solução geral da EDO. E veja que ela tem C1 e C2, né? Como a gente viu no vídeo anterior, quando eu tenho um C, aqui um parâmetro, né? Eu dizia que ela estava, que a solução geral era uma solução geral da EDO a um parâmetro. Essa aqui é uma solução geral da EDO a dois parâmetros. Por que dois parâmetros? Que aqui eu tenho C1 e C2. Vou sublinhar aqui. Bom,
E para mim achar, antes, né, no outro exercício que eu fiz, para mim achar o meu parâmetro C, eu precisava de uma condição inicial. Lembra que eu falei da condição inicial? Aqui, o que eu vou precisar? Eu vou escrever para obtermos a solução particular, é necessário neste exemplo. Por que neste exemplo? Porque esse exemplo tem C1 e C2. Temos dois parâmetros a ser descoberto, né? Neste exemplo, termos duas, vou sublinhar duas, CI, duas condições iniciais, ou CC, que eu não tinha falado antes, mas vou falar agora, que é condição, no caso aqui, condições de contorno, né? CI eu já tinha dito antes que era a condição inicial, né? No outro exemplo eu precisava de uma condição inicial. E aqui eu estou dizendo que para mim achar a solução particular eu preciso de duas condições iniciais ou duas condições de contorno. Que eu não disse antes o que era condição inicial e condição de contorno, mas dizendo agora, né? CI, que é uma condição inicial. Por que chama inicial? Porque as condições são sempre para t igual a zero. Sempre para quando o tempo é zero. Por isso chama condição inicial. E minha condição de contorno, também conhecido como condição de fronteira ou problema de valor de contorno, mas vamos aqui focar que é condição de contorno. Não necessariamente em t igual a zero. Então, condição inicial sempre para t igual a zero, condição de contorno não necessariamente para t igual a zero. Bom, e dizendo mais, só fazendo um breve resumo para a gente não voltar a falar nisso, se a minha DO é de primeira ordem, ela precisa, eu acabo chegando, né, a um problema a um parâmetro. Ou seja, eu preciso de uma condição inicial ou uma condição de contorno. Se minha DO é de segunda ordem, eu vou chegar a dois parâmetros. Isso aqui é uma coisa de lei, né? Dois parâmetros. Vou precisar de duas condições iniciais ou duas condições de contorno. Ou seja, se minha DO é de enésima ordem, vou chegar a um problema com n parâmetros. E para mim achar esses n parâmetros, vou precisar de n condições iniciais ou n condições de contorno. Eu estou fazendo esse exemplo aqui justamente para mostrar que pode chegar a soluções de equações que tenha mais de um parâmetro. E para mim obter a solução particular, eu preciso de outras condições iniciais ou outras condições de contorno. Bom, e aqui eu vou dar, né, vou especificar aqui duas condições de contorno. Porque condições de contorno. Y de 1 é igual a 3 e y linha de 1 é igual a menos 1. Essas aqui são as minhas condições de contorno e baseado nelas eu vou chegar na minha solução particular. Minha solução particular, vou colocar aqui, substituindo as CC, minhas condições de contorno, na solução
geral, temos. Bom, vou escrever minha solução geral aqui, né? Minha solução geral era y. Opa, vou mudar de cor aqui. Era y igual C1T mais C2T ln de T. E eu vou trocar aqui, y de 1 é igual a 3. Então, y vai ser igual a 3. E T, vou colocar aqui assim, tem que ser igual a 1. Então vai ser 3 igual a C1 mais C2 ln de 1. Bom, ln de 1 é 0, né? ln de 1 é 0. Então todo esse termo aqui zera. E fica aqui C1 é igual a 3. Então achei o primeiro parâmetro, C1 igual a 3. E o meu segundo parâmetro, vamos pegar lá a derivada, né? Porque minha segunda condição de contorno aqui é y' de 1 é igual a menos 1. Então, vamos escrever aqui y', né? Y' é igual a C1 mais C2 mais C2 ln de T. Essa aqui era meu y'. E eu estou dizendo, com a minha condição de contorno, que y' para quando t é igual a 1, é igual a menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1. E t, vou escrever aqui, tem que ser igual a 1. Então, só substituindo, eu vou ter menos 1 igual a C1 mais C2 ln de 1. Como a gente viu, ln de 1 é 0. Então, esse termo tudo zero. E eu tenho... Opa, esqueci aqui. É C2 mais C2 ln de 1. Isso, agora está certo. Esse termo aqui, tudo zero. E eu sobro C1 mais C2, que é igual a menos 1. Se eu isolar C2, C2 é igual a menos 1 menos C1. E eu estou trocando que C1 é igual a 3, que eu coloquei aqui, né? Que a gente já achou, foi o primeiro parâmetro que a gente encontrou. Então, C2 é igual a menos 4, né? Então, aqui C1 é igual a 3, C2 igual a menos 4. E substituindo, para acabar agora, né? Para a gente achar a solução particular. Substituindo C1 e C2 na solução geral, temos, substituindo, a gente acha que y é igual a 3t menos 4t ln de t. Se eu isolar o t aqui, né, vai ficar y, que é igual a t 3 menos 4 ln de t. E essa aqui é minha solução particular. É uma das soluções, mas é a única que respeita as minhas condições de contorno que foram dadas. Bom, esse vídeo vai ser o último que eu vou estar falando sobre verificação de solução em EDOs, né? Nessa altura do campeonato você já deve ter visto que é bem simples, né, verificar se a possível solução da EDO é mesmo solução da EDO. Já sabe distinguir entre EDO e EDP, já sabe qual que é a ordem, já sabe dizer se ela é linear ou não linear. Então, esse vídeo a gente acaba aqui, né, com esse assunto introdutório. Os próximos vídeos aí vai ser uma leva de vídeos sobre motivação das EDOs, né, ou melhor dizendo, da onde que elas vêm, né, ao processo de modelar sistemas físicos, né, quando você modela matematicamente sistemas físicos, como que elas surgem, né? E vocês verão que elas surgem naturalmente do processo de modelagem, né?
de sistemas físicos mecânicos, elétricos, biológicos, econômicos e assim vai. Então, os próximos vídeos eu vou falar disso, né? Então esse acaba por aqui. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, né? Se você gostou do vídeo ou ele foi útil no assunto, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e o pessoal da sua faculdade. Se inscreva no canal para receber todos os outros vídeos e nunca se esqueça que ter controle é tudo.